Nesse sentido, a primeira tese seria a tese sobre a manutenção da filiação à CSP com lutas. A tese que está com o número... Agora eu vou ter que achar. 11. Número 11. Fortalecer a CSP com lutas. Certo? É a tese assinada por... Deixa eu achar aqui. Página 19 do caderno de teses 2. A tese está assinada pelo Albano Teixeira, Elisa Guimarães, Elizabeth Dal, Luiz Sérgio e Mariana Carreira. Só para lembrar qual foi a aprovação, né, que cada proponente aqui vai ter o tempo de 10 minutos, né, para a apresentação da tese. Podemos... Pode ser um minuto antes? Gente, então, só para a gente uniformizar, quando tiver 1 minuto, a gente avisa aos preletores, né? São 3, 3, 4. Tá. Então a gente vai tentar avisar a partir dos 3 minutos. 2 minutos, desculpa. Tá. Tá bom. Então, deixa eu só me organizar aqui. Então vamos lá, gente. Tá aí? Valeu. Então, começando aí a apresentação, os 10 minutos. Bom dia, eu sou Cláudia Reis, delegada do campus Engenho Novo 1. E eu queria começar fazendo uma reflexão com os professores e com os companheiros de modo geral. Eu vou me posicionar como professora do Colégio Pedro II e na dimensão de participante política desse processo. E aí eu quero fazer só uma reflexão sobre filiação ou não filiação, que começa a partir da minha posição, do meu lugar de fala de professora. Eu me filiei a um sindicato, eu escolhi me filiar a um sindicato para que a gente tivesse um fortalecimento. Eu poderia, por exemplo, fazer a minha luta solitária, abrir, por exemplo, um processo contra o Oscar quando eu estivesse aborrecida com ele, quando eu não concordasse com alguma coisa, vim aqui gritar sozinha na porta da escola, e foi por esse motivo que eu me filiei a um sindicato. E aí eu estou aqui filiada a um sindicato. E eu entendo, e aí é uma questão que eu queria só trazer para reflexão para cada um, eu entendo que fortalecimento é união e não desunião. Se eu estou pensando no sentido de união, sobretudo no período que nós nos encontramos politicamente falando no nosso país, eu fico pensando qual é o objetivo de eu não juntar forças ao invés de eu espraiar essas forças. E aí entendo que uma central que nos orienta, que nos reúne sob o mesmo chapéu ideológico ou filosófico que seja, fortalece a minha luta. Não me deixa à deriva. Por que eu estou trazendo essa linha de raciocínio? Porque eu enxergo, eu sou do Pedro II há 4 anos, mas tive um histórico de CEP durante 27 anos na Prefeitura do Rio, e eu enxergo que nesse momento algumas centrais estão sendo combativas e outras nem tanto. Essa é a minha avaliação. E entendo que, neste caso, estou defendendo as CSP com lutas porque vejo uma central combativa e que está aglutinando entidades, não necessariamente formais. Então, a partir do momento que a gente vê a reunião com quilombolas, a reunião com discussão de movimento sem terra, a reunião com questões da educação, isso me fortalece enquanto professora e enquanto trabalhadora da educação. Que a central que eu estou aqui defendendo, que a manutenção dessa participação pode ter problemas com a opinião ou a ideologia de alguns de nós, ou de um grupo de nós, isso faz todo sentido. Até porque a unanimidade é burra, já dizia lá o Nelson, né? Então a gente não tem unanimidade mesmo, e é a partir dessas discussões, dessas contradições, que a gente constrói um movimento de luta que me parece mais representativo. Se o raciocínio eu não concordo com a CSP com lutas e eu me desfilio dela, o meu raciocínio toda vez que eu me aborrecer num congresso do Sindiscop, eu me desfilio enquanto professora desse colégio. Então, não acredito que o debate seja nessa linha, acredito que seja assim. Vamos discutir quais são as questões que não nos atendem.
Se não está me atendendo questão XY, vem para cá, vem para o debate, tá bom? Então, concluindo, essa é a minha linha de raciocínio. Se o movimento, esse momento necessita de união, não entendo o motivo da desunião, e se quando nós tivermos contrariedade, a gente se afasta do núcleo, então não tem motivo, quando eu tenho minhas questões aqui, continuar afiliado ao sindicato. Essa é a minha reflexão. Bom dia, eu sou Elizabeth Dal, também sou professora do campus Engenho Novo 1, e continuando um pouco essa linha de raciocínio da Cláudia, hoje nós temos uma central que, na verdade, aglutina setores importantes da classe trabalhadora, categorias que estão em luta, categorias que fazem parte dessa classe e que estão lutando contra uma conjuntura absurda de ataques brutais, como poucas vezes visto na história desse país e do mundo, na verdade. Então, é muito importante que a gente pense que o Sindiscope sozinho, como a Cláudia estava falando, não consegue, por exemplo, realizar uma grande greve geral ou dias importantes de mobilização ou marchas com milhares, centenas de milhares de pessoas a Brasília, por exemplo, para se colocar contrário às reformas que oprimem, que exploram cada vez mais, e em especial os setores que já são oprimidos da classe trabalhadora. É necessário uma central sindical justamente vem para unificar categorias de professores, metalúrgicos, servidores da construção civil, categorias diversas, com todas as suas especificidades e que precisam de um lugar para se unificar e para construir lutas importantes, lutas grandes e lutas que incluam o grosso da classe trabalhadora. Nesse sentido, eu queria dizer e defender a CSP com Lutas pelo viés das opressões. A CSP com Lutas tem uma política absolutamente coerente de combate à exploração pelo viés das opressões. Nós entendemos que a exploração da classe trabalhadora se fia e se cria as suas bases no racismo, no machismo e na LGBTfobia. Portanto, essa central tem 3 entidades filiadas a ela, que são, no mínimo 3, né? Porque agora tem outras categorias se filiando, a gente tem feito discussões mais amplas, inclusive, sobre a questão indígena, a questão quilombola, mas é importantíssimo frisar, nós temos o Movimento Mulheres em Luta, o Quilombo Raça e Classe, a Secretaria LGBT, que se dedicam especificamente ao combate às opressões e a discutir o quanto é importante combater para que a gente possa unificar a classe e combater a exploração que se alimenta das opressões. Bom dia, companheiras e companheiros. Luiz Sérgio, São Cristóvão 3, delegado. Na verdade, pessoal, essa discussão é uma discussão que ela tem como conteúdo dela a reorganização do movimento sindical brasileiro. A gente pega aí o papel que a Central Única dos Trabalhadores cumpriu, ao longo da luta dos trabalhadores, principalmente no início do governo Lula, o apoio aí à reforma da Previdência, todo o papel que uma parte do movimento sindical, atrelado principalmente ao PT, cumpriu, e a importância que os trabalhadores viram de construir uma alternativa para enfrentar essa cooptação que ocorreu dentro do movimento sindical brasileiro. A CSP com Lutas tem problemas, é verdade que a CSP com Lutas tem problemas, mas o movimento sindical de conjunto tem problemas. E a CSP com Lutas, ela vem para justamente apresentar uma alternativa para o conjunto dos trabalhadores, uma luta independente, classista e uma luta de necessidade de reorganizar o movimento sindical brasileiro a fim de dar um viés de independência. Se nós pegarmos a história da CSP com Lutas como uma central que não é só sindical, ela é popular, tem as lutas contra as opressões, e todo esse papel que ela vem cumprindo nesses anos todos de existência dela, no fortalecimento das lutas, e não só nas lutas sindicais, mas nas lutas dos negros, LGBTs, indígenas, o papel que ela cumpriu agora, ultimamente, no fortalecimento da greve geral do dia 28, em Brasília no dia 24, a luta aqui no nosso estado contra o pesão, no último dia 30, estava aqui nas ruas, na Avenida Rio Branco, em Passeata, lutando contra o pesão,
na linha de frente aqui no Rio de Janeiro, na questão dos companheiros, inclusive, que estavam ontem, estarão hoje aqui vendendo a sua cocada ali, que são os companheiros do SOS Emprego, os desempregados do Comperge, ou seja, o papel que essa central cumpre dentro do movimento sindical brasileiro é de uma importância muito grande. A proposta de desfiliação da central aqui no Sindiscope me parece um equívoco e um erro muito grande do ponto de vista da gente conectar o nosso sindicato, a nossa comunidade de técnicos e docentes aqui do Pedro II ao conjunto da luta dos trabalhadores. Essa central hoje, ela vem se construindo e me parece que essa proposta de desfiliação, ela está na contramão do fortalecimento da central. O sindicato dos trabalhadores do Sinasef, lá do Espírito Santo, acabou de se filiar. O Movimento Revolucionário Popular, que é o Movimento Sem Teto de Brasília, acabou de se filiar. O Sintuf, que são os técnicos da UF, vão se filiar à central. O CEP, no seu congresso, tem como pauta a discussão da filiação à central. O Sindicato dos Petroleiros se desfiliou da CUT e, majoritariamente, a sua direção, os seus diretores, defendem um processo agora de discussão e filiação à CSP com lutas. Ou seja, para concluir, companheiras e companheiros, a gente está diante de dois caminhos. Ou a gente fortalece o movimento sindical como uma alternativa de luta, ou a gente corre um erro muito grande de isolamento no momento que a gente precisa de unidade para lutar contra os ataques. Próxima defesa será pela desfiliação da CSP com lutas. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu queria começar a minha fala pensando aqui em alguns conceitos, Para mim, é muito caro o conceito de autonomia. E autonomia não significa isolamento. É preciso ser autônomo até mesmo para poder formar com um conjunto maior da categoria. Se você estiver ligado a um grupo que tem uma postura sectária, minoritária, e que não concorda, e que não faz parte, que não consegue dialogar com os outros setores, você pode estar num grupo, mas estará isolado da maioria. Então, autonomia é o conceito que a gente tem que ter em mente, e não a questão do isolamento ou não. Eu vou citar aqui, por exemplo, a FASUBRA, que é uma grande entidade nacional, muitos filiados, e que não é filiada a nenhuma central e permanece na luta, e diria até que nos últimos tempos ela tem estado muito à frente na luta. Infelizmente, muito mais do que a gente gostaria que o Sinasef estivesse. Então, é bom pensar nessa ideia, O fato de você não estar filiado a uma central não significa que você está isolado. Pelo contrário, você está livre para poder se associar ou estar junto com os movimentos da maioria e não de um grupo sectário. E aí também eu queria me colocar no lugar de quem esteve aqui na filiação, tanto na desfiliação que nós fizemos da CUT, quanto na filiação que nós fizemos à CSP. Quando nós nos desfiliamos da CUT, nós o fizemos por entender que aquela entidade não representava os nossos anseios de jeito algum. Não representava os servidores públicos federais, principalmente, e estava cooptada. E, sem dúvida, nós nos desfiliamos. Quando nos filiamos à CSP, nós queríamos a construção de algo que fosse independente, que fosse autônomo, que fosse livre do governismo e que fosse combativo. Já se passaram 10 anos e essa construção tem se apresentado como uma obra superfaturada, porque nunca tem fim, é uma construção infinita e que está ficando cada vez mais cara. O próximo congresso da Conlutas vai custar mais de R$1 milhão e, assim, foi pedido à nossa entidade nacional 200 mil de adiantamento. Nós vamos mandar 20 delegados e vamos pagar 40 mil. Então, esse é um aspecto que mostra que essa é uma obra que está ficando superfaturada.
porque ela nunca chega a termo, ela não se constrói nunca, porque, na verdade, o que a gente percebe é que a intenção não é construir um instrumento de luta, é se construir alguém, algum grupo na luta. E aí, companheiros, eu quero dizer o seguinte: quem constrói a luta somos nós, trabalhadores. Não é central, não é ONG, não é nada, nenhuma sigla pode construir o movimento dos trabalhadores, só os trabalhadores. Autonomia já. Bom, eu acho que o fundamental a Cátia já disse, mas é bom complementar com outros elementos que eu vejo que são também centrais para o nosso debate. A questão da burocratização. Quando nós nos desfiliamos da CUT, estava evidente a burocratização da CUT no sentido de se tornar uma central chapa branca, governista, claramente governista. E é bom que se diga que a CUT, no seu nascedouro, ela nasce mais democrática do que nasceu a CSP com Lutas, por exemplo. Ela filiava organizações de base que para nós são centrais no Colégio Pedro II. A CSP com Lutas, ela começa burocratizada porque ela ignora as organizações de base. As organizações de base servem meramente como instrumentos retóricos para que as pessoas façam adesão àquilo que eu não chamo de unidade, eu chamo de uniformidade. Porque a luta com rebaixamento não é unidade, é uniformidade. E eu sou contra a uniformidade não só por princípio, porque eu pertenço a uma categoria que é muito diversa, que é muito plural, e eu vou combater sempre e a todo momento entidades ou indivíduos, grupos específicos, seitas, que propuserem para a minha categoria a uniformidade, e inclusive com constrangimentos nos corredores da instituição e fora deles, com difamação, também com difamação, Então nós temos hoje claramente um processo de burocratização na CSP com Lutas, e esse processo é uma evidência, muito mais do que uma constatação particular, é uma evidência, porque se a CUT ela se burocratizou e se tornou chapa branca, a CSP hoje é instrumento ideológico de um grupo muito pequeno da nossa categoria, que pertence à categoria, mas é um exclusivismo, e nós temos que combater o exclusivismo, sob pena da alienação na luta. A luta emancipa, mas uma central pode alienar, e nós temos que lutar contra essa alienação. Lembrar que, por exemplo, o CEP está há muito mais de 10 anos sem nenhuma central sindical. Está há mais de 10 anos sem nenhuma central sindical, nem por isso é uma entidade menos consequente. Então vamos ser coerentes com aquilo que a história nos ensina, sem proselitismo de falsas causas. Bom, companheiros, eu me sinto muito à vontade de estar fazendo esse debate aqui, porque eu não sou um inimigo da CSP com Lutas, por exemplo. Nunca fui. No passado, fui um dos que participou do processo de fundação da central. Estava lá presente, enquanto coordenador-geral da entidade. Acho que na totalidade aqui, muitos poucos participaram desse processo. E, na época, eu, Alexandre e Cátia tínhamos posições diferentes, mas tentamos construir a central independente das posições diferentes. Esse sindicato foi um dos primeiros a se filiar. O Sinasef foi um dos primeiros a se filiar. Nós podemos falar, efetivamente, que essa central, ela hoje tem muito menos entidades da base do Sinasef filiadas a ela do que a CUT já teve, mesmo tendo um tempo maior no processo de filiação no nosso sindicato nacional. Portanto, não há contramão. O que não há é uma evolução no processo daquilo que se prometia no passado. Para que serve uma central? À época, era dito que a Conlutas, ela serviria para aglutinar as lutas de todos os setores da classe, no sentido de unificar as ações dos movimentos populares, dos estudantes, dos sindicatos. Faço eu a pergunta, com todo o debate que foi demonstrado aqui, o GT de Negras do Sindicop, Negros e Negras, avançou por conta da CSP com Lutas ou por conta do movimento interno, da própria mobilização dos companheiros e companheiras que compõem esse GT e que tocam a luta aqui dentro? Nós precisamos em algum momento da central para fazer a luta dentro do colégio? Pergunto a vocês, o que a CSP com Lutas fez para nós até hoje em relação a servidores públicos?
O que a gente vê o tempo inteiro agora é a cúpula dizendo o que a base tem que fazer. Nas últimas greves nós vimos o que a base quis dizer em relação à nossa central. Quem estava aqui nas assembleias com mais de 500 trabalhadores, ouviu bem dizer o que a base pensava sobre o CSP com lutas. Não é esse grupo só de delegados que estava aqui não, era a nossa verdadeira base discutindo o movimento de greve, que a CSP com lutas no início, os seus militantes estavam contrários, estavam jogando para trás do movimento. Quem estava aqui sabe o que eu estou falando. Quem estava aqui sabe qual foi a construção dos últimos anos em relação a isso. A diferença da CSP com lutas para a CUT é que exatamente que o grupo que está lá não é o grupo que estava na CUT, porque o grupo que estava na CUT foi para o poder. O grupo que estava lá saiu, fundou a CSP. A diferença é que não está no poder, porque hoje transformou-se num aparelho de partidos e de movimentos que simplesmente decidem na cúpula e quer que a base se cumpra. Sobre a burocracia que está na nossa tese, tem exemplos concretos que eu vou terminar falando sobre os exemplos concretos, não dá para falar só em questões abstratas. No Sinasef, nós tivemos durante muito tempo a contribuição do nosso sindicato aqui, e um pouco maior do que a do Sinasef Nacional, com uma receita muito maior do que a nossa. São 5% que está lá no estatuto. Durante muito tempo nós pagamos igual ao Sinasef, quando nós temos a terça parte de receita do Sinasef. Quando nós resolvemos parar de pagar aqui, o que foi? Vocês não podem ser delegados, porque vocês não contribuem. Enquanto outras pessoas que pagavam diferentemente da gente, 1%, 2%, tinham a delegação. O que importa é o que você está disponível a fazer. Quando você não está mais disponível a fazer, você não importa mais para quem está lá na direção da central. Outro exemplo da burocracia, sobre o congresso do Sinasef, que elegeu uma direção nacional, e essa central participou claramente do processo de exclusão daquilo que foi decidido no congresso anterior, dando cargo a quem não tinha direito a ter cargo. E esses dirigentes são aqueles membros que hoje defendem a CSP com lutas e que estão atrelados a quem defende a CSP com lutas aqui no Colégio Pedro II. Quero concluir dizendo que no Colégio Pedro II nós já tivemos um mau exemplo de como ter burocracia numa gestão de uma central. Na última eleição, dito por uma das chapas, essa chapa foi financiada pela CSP com lutas. Não fui eu que disse não, foi o próprio debatedor da chapa que disse que era uma chapa da CSP com lutas que tinha arcado inclusive com o processo da sua campanha. Ou seja, nós financiamos uma central para parte dos sindicalizados serem atendidos por essa central na disputa política. Quer exemplo maior de burocracia sindical? Quer exemplo maior de burocracia de representação? Nós não precisamos estar afiliados a nenhuma central para fazer a luta, inclusive em conjunto com a CSP com lutas, se quiser fazer a luta. Porque no último período, teve CSP com lutas, teve CUT, teve Força Sindical, e nós já nos filiamos da CUT há muito tempo e participamos da mesma greve geral, do mesmo processo que tinha sido construído por todos. Portanto, para concluir, não dá para fazer proselitismo político num debate, depois que a gente está sofrendo tanto tempo os ataques e a burocracia de quem deveria estar nos organizando. Dando prosseguimento aos trabalhos, então, segundo o que foi deliberado hoje de manhã, a gente começa o debate sobre a questão da desfiliação ou da manutenção da filiação à Central CSP com lutas. As inscrições estão abertas. Segundo o que foi deliberado, a mesa tem a proposta aqui de abrir um primeiro bloco de 10 falas e as inscrições seriam encerradas, se a plenária concordar, na terceira fala. Caso o número de inscrições exceda esse limite, nós abriríamos um sorteio. Vou apresentar então o encaminhamento, tá? A mesa autorizou. Pela importância do tema, eu acho que a plenária já deve autorizar ter mais de um bloco, já que já tem mais de 10 inscrições sobre esse tema. Então a mesa consulta a plenária para saber se há consenso no segundo bloco, a formação de segundo bloco. Então as inscrições estão encerradas nas 18 inscrições e podemos abrir o debate. Podemos abrir o debate, né? Então é isso. Então, 3 minutos de fala para a primeira debatedora. Eu não acredito que o Sindiscope vai deixar de ser um sindicato de luta se por acaso ele se desfiliar nesse momento. Eu acredito sim que
que o Sinduscop vai deixar de estar contribuindo para a construção de uma central que é fundamental para a luta nesse Estado e para a luta nesse país, nessa conjuntura, principalmente. Porque quando os rodoviários querem lutar contra o seu sindicato pelego, patronal, que ameaça com demissão, entrega, eles vão aonde? Para a CSP com Lutas. Quando os garis querem lutar, eles recorrem à CSP com Lutas. Quando o pessoal foi demitido no Comperge e criou o SS Emprego, eles recorrem à CSP com Lutas. A CSP com Lutas é uma entidade que está sempre junto com a luta do conjunto dos trabalhadores desse Estado. Quando o MUSP fica entregando cesta básica e traindo a luta dos trabalhadores que estão sem salário no Estado, é a CSP com Lutas que apoia o movimento dos sem salários e está lá em todos os atos que o MUSP está boicotando. Essa é a questão fundamental. Aqui eu ouvi falar do pessoal da Fazubra, que é de luta, mas não é o pessoal da tribo que está à frente das lutas e das greves da Fazubra. Quem está à frente é o pessoal que defende a CSP com Lutas dentro da Fazubra. Aqui se falou do CEP, e eu queria explicar uma questão. Com relação ao que foi falado aí da fortuna que se gastava para ir para o Congresso da CSP, a gente sabe o que é um Congresso Nacional. As entidades pagam mais para garantir que os setores que não têm dinheiro do movimento popular possam estar presentes, como o pessoal do SOS que está vendendo camiseta ali na entrada. E para que vocês saibam, o CEP não é filiado, mas é a maior bancada do Congresso da SSP, com 200 delegados a princípio. Normalmente não leva tudo, mas vão cerca de 100 delegados do CEP para esse próximo Congresso. Um minuto. Porque é o Congresso que vai discutir a Constituição da greve geral. Aqui está se falando de ação direta. E qual é a central que defende a ação direta? Qual é a central que, quando a CUT está falando, fica aqui, vamos em frente, vamos atravessar, vamos até o Planalto? Qual é a central que defendeu a Constituição para derrubar o governo Temer? Porque o governo Temer podia ter caído se não fossem as centrais pelegas, as centrais que, na verdade, defendem uma saída eleitoral e que desmontaram a greve geral, e por isso tem esse marasmo aqui, porque a conjuntura seria diferente se a gente tivesse conseguido derrubar o governo Temer. E eu acho que a gente tinha todas as condições para derrubar o governo Temer. Então, é essa discussão que a gente está fazendo aqui. É a discussão de uma construção de uma ferramenta. Pode ter problemas? Pode. Pode ter problemas de burocratização? Pode, e tem consciência disso. Então, uma batalha contra a burocratização que todos os sindicatos estão sujeitos, inclusive o nosso sindicato. Por isso que eu defendo a manutenção da filiação. Segundo inscrito, Kátia Mota. E prepara o William. Bom, gente, eu sou pela utopia, né? Eu sou anarquista e dizem que o anarquismo é um socialismo utópico porque a gente acredita que o ser humano é capaz de se autogovernar, de se auto-organizar sem patrões, sem Estado, sem igreja. Então, eu reivindico essa utopia, sim. E eu quero reivindicar essa utopia, e se eu não consigo colocá-la totalmente em prática hoje, eu tenho que lutar pelo máximo de liberdade nos espaços onde eu milito. E é por isso que, para mim, a palavra-chave aqui é a autonomia. Quer dizer, o que a gente acabou de ouvir aqui só reforça essa ideia. É possível a gente compor com quem está na luta, seja a CSP, seja lá quem for? A gente não precisa estar filiado a eles. Agora, estar filiado tem um peso. E a gente sabe, a gente não derrubou o governo Temer, mas a gente levou um ano discutindo aqui se teve golpe ou não. E tem gente que ainda está dizendo que não teve golpe. Hoje, foi dito aqui. Como é que a gente podia ter feito essa luta antes? A gente tentou. Um grupo aqui dentro dessa militância, desse sindicato, tentou sim, tem tentado fazer isso na Nacional, porque agora todo mundo é fora Temer. Mas pergunto, a Nacional fez alguma camiseta de fora Temer? Fez algum adesivo de fora Temer? Essa base aqui, com a luta da base, daqueles que hoje defendem a autonomia, é que desde há muito tempo estão enfrentando essa luta. E esse é um outro aspecto que não foi abordado na nossa tese de desfiliação, mas que é muito importante.
Estar preso hoje à CSP com lutas significa estar preso a uma leitura da conjuntura, que é uma leitura equivocada, sectária, que nos separa do grande conjunto da classe trabalhadora. Essa é a verdade. Estar filiado a alguma entidade não significa um contrato vitalício, não. A gente pode rever isso a qualquer momento. A revogabilidade de qualquer mandato, de qualquer representação, deve ser um princípio básico no movimento, seja lá ele qual for. A gente não pode tratar a quem tenta fazer essa reavaliação e apontar outros rumos como, oh meu Deus, vai acabar com o movimento. O discurso do medo, ele já é repercutido por muitas correntes por aí. Não precisa a gente aqui, no movimento sindical, usar o medo como arma, usar a desinformação, usar ideias truncadas, informações truncadas. A gente precisa falar a verdade. O que está em jogo aqui é a autonomia versus a capitulação a uma corrente política que está extremamente minoritária no movimento hoje e que é totalmente sectária e que está contra o movimento da grande maioria dos trabalhadores brasileiros, sejam eles quais forem. Se está dizendo que a gente não vai conseguir fazer mais movimento sem a CSP, eu quero saber qual o movimento que a gente está conseguindo fazer com a CSP. O William prepara Sames. Primeiro, nós não podemos fazer política sindical colocando medo, criando esses obstáculos que a gente observa serem colocados aqui no debate. Realmente a Kátia tem toda a razão. É preciso a gente desmistificar algumas coisas, até porque antes de nos filiarmos à CUT lá atrás e antes de nos filiarmos à CSP com luta, nós já fazíamos luta no Colégio Pedro II. Então não é depois que entramos na CSP que começamos a fazer luta. Também temos que ter a clareza de para que tem que ter uma central. Eu posso falar com tranquilidade que eu estava lá na fundação. Fui um dos dirigentes do Sinasef que fez com que, de alguma forma, contribuísse para filiar o Sinasef, para depois filiar o Sindicop. E, sinceramente, o projeto não deu naquilo que se prometia lá atrás. Uma central que não atende a sua base, uma central que quer determinar de cima para baixo o que tem que ser feito, não tem serventia para a classe trabalhadora. Quer dizer que foi a CSP com lutas que fez a última greve geral que teve no país? Não foi a classe trabalhadora, não? Porque tinha um monte de direções lá, CUT, Força Sindical, porque quando a CSP com lutas se reúne com os dirigentes dessas centrais todas, que acabou de dizer que são pelegas, é unidade na luta, é unidade de ação, é uma série de termos que se inventam. Agora, o mais importante é saber o que a categoria quer. A última grande assembleia que nós tivemos nessa base aqui, com mais de 500 trabalhadores e trabalhadoras, nós vimos o rechaço que essa base tem em relação a essa central. A posição da categoria é aquela é a posição que tem que ser levada em consideração, e não dos interesses de determinado segmento político que possa estar querendo manter a filiação à CSP com lutas. Eu quero saber aqui o que a CSP com lutas fez para os servidores públicos no último período. Qual foi a greve que, para deflagrar, eu tive que ter a CSP com lutas do meu lado? Muito pelo contrário, se pegou várias vezes carona no movimento que a gente fez. Então, para fazer a luta, tem que estar afiliado à CSP com lutas. Não pode fazer a luta junto com a CSP com lutas, tem que estar afiliado. Tem que estar construindo aquele mecanismo que inventaram que é aquele que vai fazer a revolução no Brasil. Me desculpe, companheiros e companheiras, não dá para insistir nessa lógica. E a gente tem que acabar com mentira na hora do debate. Os companheiros do Sindipé estão aqui, depois vamos pedir esclarecimento a eles se realmente eles estão se filiando, se tem decisão majoritária lá da direção deles. Estão aqui os companheiros. Nós não podemos insistir em ficar fazendo anúncio de que nós somos os autoproclamados revolucionários e que o resto não presta para nada. Que se a gente não estiver dentro da CSP com luta, nós não vamos fazer mais nada. Vai ficar todo mundo imobilizado e nada vai acontecer no Colégio Pedro II. Só lamento, porque as coisas vão continuar acontecendo. Não adianta trazer mais ninguém da CSP para dizer o que a gente tem que deliberar, para dizer o que a gente tem que construir num processo de greve, como muitas vezes a gente viu acontecendo no movimento aqui interno e no movimento nacional. E por último, para concluir, não dá para uma central trabalhar na lógica da burocracia que está trabalhada. Depois na defesa, está terminando o meu tempo? Bom, eu não vou falar mais agora, na hora da defesa, eu vou dizer exemplos concretos da burocracia sindical estabelecida pela CSP com lutas. A
Alexandre Sames prepara a Cláudia Reis. Vou tentar ser um pouquinho menos redundante, mas infelizmente acho que não vai dar. Até porque a gente tem que ser coerente, né? E nós estamos aqui defendendo algumas teses, e todas elas basicamente giram em torno de uma mesma coisa, que é um princípio da autonomia. Esse princípio, ele encerra em si uma concepção política. Uma concepção política encerra em si um projeto geral de transformação radical da sociedade. Se você abre mão de princípios, se não ficam claras as suas concepções políticas, você de fato está enganando a classe. Aliás, a ambiguidade é o que há de pior, não é? Nesse momento para a classe trabalhadora. Eu acho, e para mim está muito claro, que nós temos plena condição, e para isso precisamos de recursos. A questão aqui não é um ajuste de contas, é de recursos para as metodologias que envolvem a organização de base. É exatamente disso que nós estamos falando. É menos a questão da colutas em particular e mais a questão geral da classe trabalhadora, que precisa se unificar e precisa de políticas para isso. Políticas para a autonomia necessitam igualmente de recursos. A burocracia, ela se alimenta de recursos. A base se movimenta com recursos. É uma diferença abissal. É uma diferença abissal. Apostar recursos na burocracia é a certeza do imobilismo. Investir recursos na organização de base é a certeza da transformação. Qual vai ser a nossa opção hoje? Um minuto. Qual é a opção desse Congresso, do 10º Consindiscop? É o investimento na crença da transformação pela base ou o temor e a certeza de que é melhor alimentar a burocracia? Esse é o debate real. Esse é o debate central, que encerra, assim, princípios e também concepções políticas e a necessidade e a urgência da transformação. Se não for isso, é a capitulação. É a capitulação a favor de um modelo ultrapassado, de um modelo que não funciona e que impede a classe de fazer ela própria a sua transformação. Cláudia Reis prepara Elizabeth Dal. Boa tarde, eu sou Cláudia Reis, do Campus Engenho Novo 1, e queria fazer aqui algumas reflexões sobre as proposições que a gente tem discutido aí ao longo do dia. Pela manhã eu já falei sobre isso, que eu entendo que o caminhar da discussão política hoje no país nos indica a união e não a desunião, e não a fragmentação. Quando eu penso em união, eu não estou pensando em subordinação. São duas coisas bem diferentes. Eu entendo que o espaço democrático se faz através da discussão. Se nós estamos interessados no mesmo propósito, no mesmo sentido, mesmo com campos ideológicos que podem ser divergentes, eu imagino que o espaço democrático exija o debate. E eu me sinto me furtando a democracia sem a união com os demais trabalhadores. E penso mais uma coisa que gostaria de refletir com vocês. É superestimar demais a inserção de uma central, dizer que os seus filiados são manipulados por ela. A central é construída por cada sindicalizado, por cada pessoa que se encontra no movimento social, que autonomamente quer se reunir na CSP com Lutas, na CUT, onde quer que seja. Eu estou discutindo agora uma filiação na CSP com Lutas por conta
de ser uma luta que nós acreditamos, que eu acredito em especial. Quando a gente estava lá em Brasília, tentando chegar no Planalto, tomando bomba de todo lado, bomba com o estudante, bomba com as avós dos estudantes que estavam do nosso lado, quem dizia e quem embarreirava a luta não foi a CSP. A gente está vendo em teses aqui hoje do nosso caderno, teses que não concordam com a questão da CSP, informando e dizendo que realmente a CSP estava junto. Então, nesse momento, eu continuo achando que a democracia se faz através dessas discussões. Não superestimo que o poder de uma central para manipular a minha forma de pensar, muito pelo contrário, e quero dizer o seguinte: se eu quero estimular a autonomia na minha sala de aula, eu gosto muito de falar do meu lugar de fala de professora, eu não conheço bem o lugar de fala dos técnicos, eu posso falar do meu lugar de fala de professora. Se eu estimulo na minha sala de aula a autonomia, é autonomia dentro de um grupo, não é autonomia sectariamente sozinho. Então, se eu faço essa discussão política na sociedade, é incoerente da minha parte chegar aqui e discutir uma outra proposição para o sindicato. Eu acho que a união se faz dessa forma. Discussões, problemas, todos temos. E volto a dizer o que eu falei de manhã: se cada vez que aqui no sindicato eu não tivesse a minha voz assumida por todos, eu me aborrecesse e virasse as costas, eu não seria mais sindicalizada. E é nesse sentido que eu gostaria que os companheiros e companheiras que ainda não se decidiram pensar sobre essa proposta. Obrigada. Prepara Albano. Depois do Albano, Sérgio, depois Arthur, depois Leandro. Bom, companheiras, companheiros, eu acho que muitos, se não todos de nós aqui hoje, concordamos que a nossa classe, visto essa conjuntura que já vem se arrastando por algum tempo, precisa de uma transformação que é muito profunda, que é uma transformação estrutural na sociedade. E é uma transformação que, como disse aqui a Elisa, e eu reivindico a fala dela, não vem pelas eleições, pelas próximas eleições, e sim pela unidade e pela luta da classe trabalhadora de conjunto. A gente teve, isso é muito importante dizer, apesar de algumas falas que de repente diminuem a importância desse debate, a gente teve ao longo de muitos anos experiências com um governo que se dizia um governo de esquerda, que foi eleito como um governo de esquerda e que na verdade traiu a classe e traiu o movimento, traiu a luta. Um exemplo disso, eu queria dizer aqui, é que apesar da gente ter tido na presidência durante muitos anos uma mulher, só foi destinado, o valor destinado a cada ano por mulher para combater a violência machista foi de 26 centavos. E o resultado é justamente esse. Somos 13 de nós que morremos por dia nesse país. 13 de nós. E quando a gente vai nas mulheres negras e LGBTs, esse dado é ainda mais alarmante. Por que é importante essa discussão? Porque a CSP com Lutas é a única central que dá uma batalha consistente para manter o seu caráter de independência desses governos e desses patrões, que na verdade estão sempre nos atacando, retirando nossos direitos para que os grandes empresários e os grandes banqueiros possam lucrar às nossas custas. A central, enquanto várias correntes da esquerda, inclusive, estão aí construindo plataformas que se dizem plataformas de luta, plataformas de esquerda, mas que na verdade estão aí fazendo campanha velada para o Lula em 2018, a CSP com Lutas não. A CSP com Lutas está fazendo o seguinte: no início desse ano, por exemplo, essa central, junto com o MML, enquanto essas plataformas estão sendo criadas e várias discussões do processo eleitoral em 2018 estão sendo debatidas, a gente da CSP com Lutas, junto ao MML, que é uma entidade de mulheres filiada a essa central, estava construindo no início do ano um painel que discutiu especificamente o impacto da reforma trabalhista e da reforma da Previdência na vida da mulher trabalhadora, em especial da mulher negra e da mulher LGBT. Foi um dia inteiro de painel reservado a esse assunto, com várias pessoas debatendo, com pessoas que estão ali estudando a fundo o impacto dessas reformas e desses ataques na vida da mulher trabalhadora. Pouco tempo depois, a CSP também estava construindo um painel sobre a questão do pagamento da dívida e o quanto é importante, por exemplo, parar de pagar a dívida para que o combate à violência machista, racista e LGBTfóbica possa realmente ser consistente e coerente e que a gente possa parar de morrer a cada dia pela violência, pela opressão.
É isso que essa central está fazendo. Essa central, no dia 24 de maio, na marcha a Brasília, que fomos, muitos de nós inclusive, essa central estava rompendo a barreira da polícia e dizendo que era importante não recuar e que era importante avançar, apesar da violência, para derrubar esse presidente, para fazer luta. É dessa central que a gente vai se desfiliar, companheiros. E como disse a Elisa, o maior prejuízo é para a nossa classe, é para a nossa luta de conjunto, porque nós, enquanto um sindicato grande, um sindicato de luta, poderíamos estar construindo essa central e essa plataforma de luta, para justamente aumentar as fileiras no combate à opressão e no combate à exploração. Por isso eu chamo os companheiros e as companheiras, desculpa, vou concluir, para que a gente realmente hoje vote a favor da manutenção da CSP com lutas, do Sindiscope à CSP com lutas. Boa tarde, Albano. Só um minutinho para a gente avisar quem é que ainda está na lista. Então, Albano, depois Sérgio, Arthur, e aí encerram as primeiras 10 falas. Daí, seguindo, a gente teria, abrindo o segundo bloco, Leandro, depois Dória, Joana, Ponciano, Milton, Mariana, Selmo, Adamor e Luiz Paulo, tá? Por favor. Albano, professor do colégio do Campus São Cristóvão 3. Eu queria começar colocando que, por exemplo, tanto na antiga Quinesp quanto no atual FONASEF, que são os fóruns nacionais que articulam a luta dos servidores públicos federais, a CSP com lutas tem assento. E para além da presença de alguém representando a CSP com lutas, na verdade nós temos ali uma série de companheiros que estão ali defendendo aquilo que foi discutido nas plenárias que a coordenação chama de 2 a 2 meses. Essas plenárias reúnem de 200 a 300 militantes dos sindicatos, do movimento quilombola, do movimento popular, da juventude, do movimento de opressões, e depois que é feito o grande debate, ao final do último dia, cada setor se reúne, faz a sua reunião, e aí tem uma reunião com os companheiros que defendem a CSP com lutas nos sindicatos de servidores públicos federais, nacionais e locais. Ali é tirada a política, e aí esses companheiros, munidos do debate político que foi feito nessa grande plenária, que é a reunião da CSP com lutas, vão para o FONASEF, vão para as suas bases, levando aquela política para fazer o debate, tá? Um outro ponto muito importante que a gente tem que ver é o seguinte: se fala muito aqui da contribuição. Eu vou citar a Coordenadoria Nacional, porque no caso a contribuição aqui nossa é para a CSP com lutas regional, que na verdade vai para pagar uma sede, 2 ou 3 funcionários e apoiar as lutas de resistência daqui, como foi apoiar a luta da oposição rodoviária, como foi apoiar a luta dos garis, como é apoiar as lutas. Um exemplo: esses recursos são os recursos que saem dos sindicatos, que podem permitir que seringueiros do Chapuri possam ir de 2 em 2 meses participar da reunião da coordenação da CSP com lutas. Um minuto. Esses recursos são os recursos que permitem que representantes dos índios Gamela do Maranhão possam ir na reunião de 2 em 2 meses, na coordenação da CSP com lutas, participar dos debates nacionais. Esse dinheiro é o que vai ajudar os companheiros do movimento Moquibom, movimento quilombola do Maranhão, que ano passado se filiou à CSP com lutas, para poder mandar seus representantes para, junto com os companheiros da juventude, de mulheres, de sindicatos, de metalúrgico, petroleiro, servidor público estadual, municipal, federal, todos juntos, que é essa a proposta da central, uma central sindical e popular, uma sindical que vá para além da questão do sindicato, possa estar discutindo todos a conjuntura, tirando política para ir para as suas bases, para fazer esse debate nas bases. É uma falsa polêmica dizer ou se contribui para uma central ou se contribui para o trabalho de base. Tem que se fazer os 2 movimentos. A luta da classe trabalhadora, de todos os setores oprimidos, é uma luta que tem que ser de todos. Quer dizer, temos que construir o elo nacional. Eu quero me sentir vinculado à mulher negra de um quilombo no Maranhão, a um seringueiro do Chapuri e a meu colega aqui do CEP estadual. E eu acho que a CSP com lutas se propõe a fazer esse papel. Por isso eu peço a continuidade da filiação. Sérgio e prepara Arthur, fechando o primeiro bloco.
Bom, Sérgio, técnico administrativo, São Cristóvão 3. Bom, boa tarde, companheiras e companheiros. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que saber de que central a gente está falando, né? Porque a central que aqui no Rio de Janeiro, que é procurada pelos trabalhadores do Correio para organizar sua oposição e lutar contra a burocracia do Sindicato dos Correios, é a CSP com Lutas. Os rodoviários procuram a CSP com Lutas e organizam a sua oposição na CSP com Lutas. Os bancários do Rio de Janeiro que lutam contra a burocracia dos sindicatos bancários procuram a CSP com Lutas. Os metroviários organizam sua oposição para lutar contra a burocracia do seu sindicato na CSP com Lutas. Bom, alguma coisa está errada. Porque trabalhadores de várias categorias procuram a CSP com Lutas para organizar sua oposição contra a burocracia e a CSP com Lutas é burocrática. Outra coisa, companheiros e companheiros. O Sindicato dos Professores de Pernambuco acabou de fazer um congresso, como o nosso aqui, tá? Proposta de desfiliação da CSP com Lutas, porque o sindicato já é filiado à CSP com Lutas ganhou a manutenção da filiação. Sinasef, nosso sindicato nacional, 60% do Congresso defende a manutenção da CSP com Lutas. Uma central que está no dia a dia da luta, que vários relatos aqui de companheiras e companheiros, em relação à luta contra o governo Temer, à luta contra a retirada dos direitos. Melhor, como essa central surgiu? 1 minuto. Ela surgiu lá atrás, quando a CUT traiu o Serviço Público Federal e aprovou a reforma da Previdência. O que essa central faz pelo servidor público? Ela simplesmente defendeu a luta contra a traição da CUT. E é ali que ela se forjou e é ali que ela nasceu. Companheiras e companheiros, nenhum problema, com toda a tranquilidade. Se eu não gosto da CSP com Lutas, se eu tenho diferenças com a concepção da CSP com Lutas se reunir de 2 em 2 meses, se eu tenho diferenças de que a coordenação da CSP com Lutas não é fatiamento de corrente política, e sim, os representantes da coordenação são decididos pela base das categorias, nenhum problema com essa concepção. Agora, vamos vir aqui conversar politicamente, sem atacar, sem falar coisas que pessoas não falaram. Em nenhum momento aqui eu falei que a direção do Sindicato de Petroleiros estava defendendo a filiação à CSP com Lutas. Eu fico bem claro, um setor dos sindicatos petroleiros vai lutar, é conlutista e vai batalhar para que os sindicatos petroleiros se filiem à CSP com Lutas. E espero que aconteça isso, que vai ser o fortalecimento da luta dos trabalhadores do Rio de Janeiro. Arthur. E depois, já iniciando o segundo bloco, Leandro. Bom, pessoal, é o seguinte, eu queria dizer que essa nossa tese de desfiliação, ela conta uma história. Essa história começa com a saída do Sindicop da CUT, passa pela filiação à CSP e chega a esse momento que a gente está defendendo a desfiliação. E eu acho que essa história é a história do amadurecimento da base do Sindicop. Porque a gente passou de uma central sindical, que era uma burocracia chapa branca, governista, que era a CUT, acabamos nos filiando a uma outra central sindical, que segue uma burocracia de protocolo revolucionário, que é a CSP com Lutas, e agora, finalmente, caminhamos no sentido da verdadeira autonomia. Estamos conquistando isso com base na nossa maturidade. Porque a burocracia, ela pode ser de direita, ou ela pode ser de esquerda, ela pode ser governista ou ela pode ser de oposição. O que ela tem em comum é que ela se coloca no lugar da base para decidir em seu nome. E aí eu queria relembrar alguns episódios. Por exemplo, quando você destitui uma direção nacional democraticamente eleita no Congresso, isso é burocracia, tá certo?
Quando você tem uma disputa dentro de um sindicato filiado, como foi no Sindicop, e a central sindical financia uma chapa alinhada ideologicamente, em detrimento da outra, isso é burocracia. Quando a gente tem aqui representantes que vão lá para as nossas plenas e votam contra o que foi decidido na plenária, na nossa Assembleia de Base, isso é burocracia. Nós sabemos agora o que queremos e o que não queremos. Nós não queremos, melhor ainda, a gente não precisa mais de quem nos diga o que fazer e o que não fazer, tá certo? O que nós queremos e nós vamos fazer é construir uma política nacional, ombro a ombro com as outras categorias, com respeito à base. Nós podemos fazer isso, a gente não precisa delegar essa tarefa a ninguém, a gente pode fazer a partir da nossa ação aqui, tá certo? Não precisa escolher um ou outro para fazer essa política nacional em nosso nome. Então, eu queria concluir dizendo o seguinte: sair da CSP com lutas não é impedir a unidade, é o contrário. Sair da CSP é superar o sectarismo, construir a unidade a partir de uma base amadurecida, que é o que nós somos hoje. Então, autonomia já, fora CSP. Leandro e depois Dória. Tá legal, só para manter aqui. São 3 minutos, né? Tá legal, tá legal. Ótimo. Pessoal, boa tarde. Em 2005, eu participei do congresso do CEP, que propôs a edificação da Conluta, da CUT. Na verdade, a gente tinha uma análise do que era a CUT na época. A CUT, pelo menos desde 98, a maior parte do orçamento da CUT, que ela administrava, já era, boa parte desse valor já era mais dinheiro do FAST que da própria arrecadação dos sindicatos. Então, assim, havia uma avaliação do que significava a CUT em termos de dependência do Estado burguês. E não só, acho que tem alguns passos mais à frente, como esse sindicato ele evoluiu no sentido de gerir o Estado burguês. Em vários sentidos. Não falo desde a presidência de 16 anos, não, chegou a 16, não foram 13 anos. Eu falo também dos fundos de pensão. Então, para mim, assim, por mais que eu lute contra a burocracia, para mim, o campo de classe é absolutamente indiscutível, companheiros. Eu não discuto isso. Quem está do lado da classe trabalha é quem está contra a classe. Eu não igualo, por mais que eu tenha crítica. Eu falo isso porque em 2006 eu estive em Sumaré e participei do congresso da Conlutas. Tive uma avaliação péssima do congresso. Naquela época eu avaliei com os meus companheiros de coletivo, a gente não, naquele período, a gente não permaneceu na Conlutas. Mas eu acho assim, eu fiz uma revelação em alguns pontos, discutindo com muitos companheiros. Boa parte dos problemas que eu vejo na Conlutas, que existe, às vezes, a prioridade de fazer acordos por cima, que existe, eu acho que existe isso, não é privilégio da Conlutas. As pessoas aqui apontam o dedo para dizer que burocracia é os outros. E não discute a raiz do processo. Como é que a burocracia se constrói relativamente ao descenso da classe trabalhadora, a fragmentação dela, a derrota da gente que sofreu. A gente não discute seriamente. A burocracia, ela tem responsáveis sim, mas é muito mais do que apontar o dedo e dizer que os outros são burocratas e não quero burocracia igualando todas as formas. Tem diferença sim. E um dos motivos pelos quais eu acho equivocado, eu não acho uma derrota histórica sair da Conlutas, mas eu acho que sair da Conlutas, ela promete coisa que não é real. Ela promete coisa aqui como se colocasse por entre às vezes que a classe, que a gente saindo da Conlutas vai ter um puta avanço de mobilização. Não é por aí, né? Não é por aí. Eu acho o seguinte, um dos princípios, a gente vive uma situação que eu acho que é tão crítica dentro da esquerda, que a gente não sabe o que fazer. Vamos admitir isso, companheiros. Estamos sofrendo uma derrota histórica, a gente não sabe o que fazer. A gente sabe também o que não fazer. Então, por exemplo, eu acho que é um equívoco sair da Conlutas, não acho que seja uma grande derrota. É um equívoco porque ela mantém uma coisa que as outras não mantêm. E eu acho que isso não é pouca coisa. Independência de classe. Autonomia e independência, ela tem conteúdo, ela não é abstrata. A gente não pode se remeter apenas propostas formais de organização da base, que ela é necessária. Mas a organização da base, ela tem a ver com propostas políticas, com conteúdo político. Mobilizamos a classe, organizamos a base com que proposta? Com que sentido? Concluindo. Então, assim, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que amadurecer melhor esse debate. Eu acho que o que se promete em relação às Conlutas não é real. Dória.
E prepara a Joana. Minha vez. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu sou, como todos sabem aqui, suponho, Dória, já aposentado, e o único título que disponho é de ser um velho, e agora mais velho ainda, mestre escola. Eu gostaria de ferir um tema, já que o Arthur se apropriou das minhas palavras, inicialmente, que é a questão da solidariedade que deve existir sempre na classe trabalhadora. E essa solidariedade foi rompida, foi conspurcada durante o apoio quase que restrito que esse sindicato da classe trabalhadora desta instituição jamais negou, até porque a CSP com Lutas foi gestada aqui, nesse auditório. Então, é preciso que nós tenhamos a pachorra da minha idade, por exemplo, do homem da minha idade, das mulheres da minha idade, de ter um olhar sereno sobre a história do movimento dos trabalhadores. Fomos traídos. E mais, é preciso que a gente esteja revendo os nossos conceitos ideológicos, as nossas colorações partidárias, e não fazendo disso uma ortodoxia que não se possa tocar. Eu vi um argumento aqui e acho então que o Sinasef está num processo heterodoxo, porque a quantidade de seções filiadas à SP com Lutas não davam os 5 dedos da minha mão direita. E, de repente, agora são 60% que apoiam. Qual era a contribuição maior dos filiados? Era desse sindicato. Então, eu convido a todos, de forma muito serena, nós estamos no século XXI, alimentando ideologias do século XIX, que caducaram. Como tudo que o homem cria tem o seu ápice e depois tem a sua descendência. Aqui tem sociólogos, filósofos, historiadores, técnicos, mas isso é facilmente, não precisa ser grande teórico para que as pessoas sintam. Concluindo. Nós estamos num processo de transição, de mudanças extremas na sociedade humana. Concluindo. Portanto, eu sou absolutamente, tenho a consciência tranquila de não continuar esposando uma central que traiu esse segmento da classe trabalhadora, os funcionários públicos desta casa. Muito obrigado. É um prazer. Boa tarde, eu sou Joana, professora de Filosofia do campus Tijuca 2. Eu vim aqui fazer uma fala em defesa da desfiliação da CSP com Lutas, do sindicato, do Sindiscop, e queria pautar aqui, acho que a tese foi muito bem escrita, né? Acho que questões muito importantes, como a interferência, por exemplo, da CSP com Lutas no Sindicato Nacional, no Sinasef, da direção do Sindicato Nacional, é um problema bastante grave, né? Essa perda de autonomia, então a gente é filiado a uma central sindical para interferir
interferir na nossa autonomia. Isso está muito bem escrito na tese. Eu gostaria de salientar aqui um elemento que eu acho importante, que é colocar à deriva as nossas pautas internas do colégio, né? Acontece que a gente ficou um ano passado inteiro desgastando a nossa base, discutindo se era golpe, se não era golpe, né? Alongando as assembleias, esvaziando as assembleias, tarde da noite, muitas vezes no centro da cidade, para que depois as coisas fossem então deliberadas ou decididas tardiamente. E aí a gente está sendo atravessado também pela pauta interna. Eu não estou aqui negando que estamos vivendo um golpe, aliás, tenho consciência disso muito antes da CSP com lutas. Está muito claro para mim que isso é um golpe. Não estou aqui dizendo que o governo anterior era o melhor governo que tinha, não estou aqui. Então não é ou isto ou aquilo, ou CSP com lutas, ou CUT, então que isso fique bastante claro, e até parcialmente eu concordo com a fala do Leandro, que deixou isso bastante claro. A questão aqui é outra. Por exemplo, a gente está sendo atropelado nas eleições internas, né? Por exemplo, a gente não está tendo nem fôlego, nem energia para olhar para as questões internas, e muito dessa questão da CSP com lutas desgastou a nossa base por conta disso. Então não é que a gente vai prometer que a nossa base agora é uma insurgência e vamos fazer a nova revolução em 2017. Não é isso, mas a gente precisa sim olhar para as nossas bases. A gente precisa sim valorizar as demandas das nossas bases. E eu achei muito bom que o Congresso tenha colocado, não pude estar aqui de manhã, estava trabalhando, essa votação como primeiro elemento, para vamos ver se a gente desentrava esse Congresso e consegue pautar aqui também questões internas. Depois que a gente destravar essa discussão, que isso travou, por exemplo, toda a discussão no Sindicato Nacional em Salvador, que eu fui esse ano extremamente cansada, desgastada, e não tive, e ficou extremamente travado o Congresso por conta dessa discussão. Então vamos lá. Quando a CSP com lutas representar a classe trabalhadora, mostrar que é classista, e a gente puder estar junto na luta, ótimo. O CEP não faz isso? Não tem sei lá quantas cadeiras e não é afiliado à CSP com lutas? Agora, eu não quero a CSP com lutas interferindo na nossa base, nas nossas decisões, que a gente saiba olhar para as nossas bases. Ponciano e prepara Milton. Boa tarde a todos e todas. Vou ser bem modesto na minha fala, não vou fazer grandes análises conjunturais, mas queria falar e trazer a reflexão de alguns pontos. Reivindico aquela bandeira ali, Sinduscope. E gostaria que, pela experiência de quem está aqui, quando a gente tem uma manifestação do nosso sindicato, temos muitos companheiros aqui que só levam os materiais da central. E gostaria de falar a partir de alguns lugares de fala, embora os cabelos brancos, eu entrei aqui em 2010. Me aproximei do sindicato, principalmente nas greves de 2011 e 2012. Vou falar o que eu já falei numa assembleia para alguns companheiros, né, que lastimo a posição tomada de desrespeitar, nós sermos desrespeitados como base, e o que a Joana falou é um fato. A CSP, ela consegue atravancar uma série de elementos. Hoje eu sou uma pessoa que sempre trabalhei de base. Jamais pretendia estar na diretoria do sindicato, muito menos numa coordenação geral. O que me levou a isso? O aparelhamento do nosso sindicato, né? Nós temos aqui essa gestão, né, que tem aí várias linhas, e que ótimo que nosso sindicato é plural, passou por um primeiro momento de tentativa de boicote completo para qualquer ação que a gente faça, né? E isso tem ônus, meus caros, né? Esses anos todos, eu já falei para alguns aqui na Assembleia, e falo, né, francamente, não dá para você falar que a CSP vai fazer quando a gente tem todo um desgaste, né, vai a Brasília. Agora é a hora da propaganda da CSP com lutas. Durante esse tempo todo, não vi, né, a gente vê uma chamada para as pautas gerais, né? Quando a gente está próximo de eleições, volta, recuo estratégico, né? Então, acho que eu não estou falando assim, alguma coisa que a gente reconhece na nossa prática. O que eu reivindico aqui, como alguns companheiros já falaram, é a autonomia do Sinduscope, né? Arthur, Joana, e nesse sentido, é necessário a gente parar de criar discurso, né? Alguns discursos aqui e outros que virão à frente, muitas vezes saem do ponto, que é filiação ou não filiação. A CSP com lutas não me representa, né, como trabalhador do Colégio Pedro II. Pensei em alguns tempos em que eu recebia muitas saudações com lutistas que representasse. Sou uma pessoa eminentemente de rua, de chão,
né? Ao assumir esse papel, foi muito por conta do que a gente vai vendo que tem que ocupar espaço nesse trabalho. Vejo pessoas muito novas com quem eu, né, quero dialogar agora, de poder estar próximo desse sindicato e construir, né? Esse sindicato aqui ainda é um sindicato de resistência, de lutas da educação, de lutas, né, contra as grandes organizações, né? E a gente precisa ter essa identidade. Então, uma coisinha que eu, né, sugiro para todo mundo que defende a nossa central, que eu falo nossa de uma forma bastante não positiva, que seria o seguinte, né? Nós temos muitos militantes da CSP, mas poucos do Sindiscop. Então, estou defendendo aqui a desfiliação da CSP com lutas. Milton e prepara a Mariana. Boa tarde, pessoal. Há quem diga que a ignorância seja o maior dos males da humanidade. Realmente a ignorância é terrível e a gente combate a ignorância, ainda mais que somos sindicatos da área de educação, com conhecimento. É a melhor arma para se combater a ignorância, que realmente atrapalha tudo. Mas o conhecimento contraposto à ignorância, ele gera dois resultados: a sabedoria, que é o que todos nós esperamos, ou a arrogância. E a arrogância, essa é um perigo terrível. O que é arrogância? Arrogância é o entendimento de que o conhecimento que eu tenho, vou falar duas vezes, o conhecimento que eu tenho é o melhor de todos. Ele tem as respostas, ele resolve os problemas. A arrogância não dialoga, a arrogância diz o que tem que fazer. A arrogância trapaça, porque ela tem o medo de que alguma coisa diferente da certeza de que o que eu sei é o que tem que valer, possa ser adulterada. Então a arrogância é talvez muito pior do que a ignorância. Eu prefiro a ignorância do que a arrogância. A minha experiência de vida me mostrou isso em muitos momentos. E infelizmente eu tenho idade para testemunhar já uma longa coleção de derrotas da esquerda brasileira, para ficar só no Brasil. E eu tenho, ao longo dessa história minha, que começou lá na ditadura militar, em Niterói, o primeiro sindicato pós-ditadura militar, fiz parte dessa direção, tivemos que derrotar o Otto Honório, que era o interventor da ditadura, e de lá para cá outras e tantas lutas, até chegar aqui no Pedro II. E infelizmente eu tenho idade para acumular o testemunho de que, na minha opinião, o que a gente está discutindo aqui é exatamente isso, porque o erro maior dessa esquerda chama-se arrogância. Pouca ignorância eu vi na luta da esquerda, mas muita arrogância. E eu estou convencido de que a arrogância é a pior coisa que tem na vida de um ser humano. E o que está em discussão aqui com a CSP com lutas é a arrogância. Não adianta fazer defesas dos propósitos da CSP com luta, da luta que ela encaminha, do quanto ela está do lado da classe trabalhadora, do envolvimento político, ideológico, marxista dessa central, porque o problema central não é esse. Eu estou vendo companheiros aqui que eu respeito e ouvi aqui depoimentos nobres sobre o engajamento da CSP com luta, mas não é isso que está em jogo. O que está em jogo é algo muito mais sério, é a falta de sabedoria, porque a sabedoria dialoga, a sabedoria ouve o que precisa ser feito, a sabedoria desce, a sabedoria é humilde. Eu não aceito que ninguém diga para mim o que é melhor para mim. Eu aceito que digam para mim: Milton, o que é melhor para você? É isso que eu quero ouvir. Então a luta da classe trabalhadora, no meu modo de ver, enquanto não derrubar a arrogância da esquerda brasileira, não chega em lugar nenhum. E essa arrogância é tão grande que eu já estou desistindo de derrubá-la. Mas hoje é um dos momentos em que a gente pode derrubar uma arrogância, que é uma central sindical aparelhada. Nenhum aparelhamento resolve a luta do trabalhador. Pelo contrário, quanto mais ela estiver distante, mais o trabalhador traz. Quantos humildes nós todos aqui não conhecemos que não põe o pé perto de um sindicato porque tem medo da arrogância? A arrogância assusta. É isso que está em jogo aqui. Não é dizer que a CSP com luta tem feito essa ou aquela luta, porque todas essas lutas são feitas em diversos fóruns, em diversos momentos. O importante é que ela saiba, que a gente saiba levar a humildade, que é o único estatuto da verdadeira sabedoria, para uma luta que possa ter sucesso. Porque sem sabedoria nós ficamos na burrice. Mariana, prepara Selmo. Boa tarde, gente. Sou Mariana, eu sou assistente de aluno lá do Maitá 2. Né? Mais perto do microfone? Eu estou um pouco chateada com algumas coisas que eu escutei aqui, e aí também um pouquinho nervosa, mas eu vou tentar fazer a minha leitura do que está acontecendo e colocar os meus apontamentos.
Eu acho que, inclusive, nessa casa aqui, eu estudei um pouco, até com o professor Dória também, e aprendi um pouco de história, e aí eu volto um pouco para a ditadura militar e tudo, e aí vendo aquilo, eu vi que naquele momento, por exemplo, foi importante na luta contra a ditadura a gente ter construído, enquanto classe trabalhadora, uma central sindical como a CUT. No entanto, depois a gente viu o governo do PT e tudo, a CUT, devido ao seu atrelamento, traindo aí a classe. A CSP com lutas surge, inclusive a partir dessa discussão, reforma da Previdência e tudo, para ser uma central autônoma que não é atrelada a governos e que possa, de fato, construir a luta da classe e tentar preparar aí organismos para que, enfim, a gente possa ter uma sociedade melhor e tudo, assim. E hoje a gente vê, inclusive, centrais como a CUT, CTB, já atraindo diversas lutas, porque estão aí pensando em eleição e tudo mais. A CSP, dia após dia, nas suas bases, tenta combater isso. Mas a gente viu a importância daquela central. Só que o movimento seguiu durante anos e tudo mais, e aí foi necessário uma construção de outra central com outro caráter também, que é a classe trabalhadora precisa de uma luta para além dos sindicatos e também pela organização dos movimentos populares. Aí vem a Conlutas também se propondo a organizar isso, e que é de extrema importância. Porque, por exemplo, essa discussão de autonomia e tudo mais, eu sou do núcleo de base, né? E aí lá a gente pode conseguir se organizar no Maitá e tocar uma lutinha, beleza. Agora, a gente fica mais fortalecido, inclusive, quando tem o sindicato, né? Então, eu acho que transportando isso para um aspecto mais geral da coisa, a gente também enxerga a necessidade de uma central que incorpore os trabalhadores e os movimentos populares do conjunto do país. Para além disso, né, eu sou bissexual e a gente trava uma luta cotidianamente contra a opressão, e a gente sabe que a cada dia a gente está morrendo. A gente tem exemplos de, por exemplo, diversas trans em Nova Iguaçu que hoje são mortas na linha do trem. Elas podem lá começar a se organizar. Agora, ajuda ou atrapalha elas conseguirem estar filiadas a uma central que faz essa discussão no conjunto do país. Elas ficam mais fortalecidas ou menos fortalecidas, conseguindo se unir nacionalmente. Enfim, é isso. Eu defendo a manutenção da filiação e ponto. Selmo, depois Adamor. Boa tarde aos companheiros e companheiras, mais uma vez. E eu também falo, né, estou entre aqueles que lá em 2005 e 2006 defenderam a filiação do Sindicop e também do Sinasef, a CSP, então Conlutas, né? E depois do Congresso de Sumaré, que a gente teve vários problemas, como o Leandro bem aqui colocou, logo na sequência já veio o primeiro elemento da burocratização da Conlutas, né? Que foi, ao invés de continuar rompendo com a CUT e com o seu modelo de sindicato, foi a defesa da unidade de ação com a CUT. E aí a CUT, que a gente poderia ter, de fato, ter rompido, conseguiu se alçar aos palanques de rua, né, da luta dos trabalhadores e manter a sua posição no interior da luta da classe trabalhadora daquele momento. Foi um grande equívoco dos companheiros e companheiras da Conlutas, que defendiam a unidade de ação com a CUT e com demais setores burocratizados ainda naquele ano de 2007, 2008. Na sequência, veio a reforma, parte da reforma sindical vinda do governo Lula, que foi a criação da Lei das Centrais Sindicais, que ampliou o processo de atrelamento dos sindicatos à estrutura do Estado burguês brasileiro, que foi a incorporação dessas centrais a essa lei, a lei de tutela. E a CSP Conlutas, ao contrário de lutar pela autonomia da classe trabalhadora, aceitou se filiar e aceitar a lei das centrais sindicais. Deu mais um passo para a sua burocratização. E para finalizar isso, companheiros e companheiras, um dos aspectos, tem que ser lembrado aqui, que o CEP não está filiado à CSP Conlutas é porque companheiros do PSTU defenderam a não filiação do CEP à CSP Conlutas, ainda Conlutas, porque queria fazer a unidade de fusão com a Intersindical. E aí, ao fazer esse processo, queria fazer a fusão com a Intersindical, abandonou o processo de formação de uma central de classe. E esse foi o erro mais grave dos companheiros e companheiras. Porque resumir a 10% dos movimentos populares, movimentos sociais, movimentos estudantis no interior da CSP Conlutas, e aí depois de 2010 fundada, não é central de classe.
É dizer que faz a luta séria, é dizer que faz a luta que reúne movimento negro, movimento de mulheres, movimento estudantil, e não é isso. É uma pequena cota que foi feito isso em 2010. E aí, companheiros e companheiras, com todo respeito, né, à luta dos companheiros que aqui defendem a CSP com Lutas, esses erros foram cometidos pelo setor majoritário da CSP com Lutas nesses últimos anos. E agora a conta vem forte. Essa burocratização foi profunda. E aí, os companheiros agora no final mostram, né, como as diversas intervenções e a problemática de como conduzir as diversas posições no interior, tanto do Sinasef do Sindicop, acabamos chegando a esse momento. Mas aí, companheiros, tem um desafio que é muito maior. Porque desfiliar aqui é tranquilo, vai levantar o crachá, desfiliou, já não contribuímos mais mensalmente há muito tempo. Mas aí vai começar o verdadeiro desafio, que sequer é debater central, é debater que tipo de modelo de organização geral da classe trabalhadora nós queremos. Porque o debate de central é um debate atrasado, porque a história da classe trabalhadora são confederações. Aí sim, organização horizontal, com autonomia para os setores. Concluindo. Esse é o debate que a gente tem que fazer. Então, hoje, se no passado eu votei pela filiação, hoje eu vou votar pela desfiliação. Mas mais do que isso, eu vou defender que a gente faça um debate sério no conjunto da classe trabalhadora para a construção, aí sim, de uma confederação autônoma de trabalhadores, trabalhadoras, de movimentos populares, movimento estudantil, movimento camponês, para aí a gente recomeçar uma luta fundamental. E aí, não é mais esperar 10 anos e que está reorganizando, porque 10 anos, companheiros, nós temos para reorganizar e nós não organizamos. E aí iniciar de fato essa luta. E a burocratização foi o que nos levou a esse momento. E o desafio está colocado. Uma confederação autônoma de trabalhadores que nós vamos ter que construir. Adamor, depois de Luiz Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Adamor, aposentado, e eu também não vou fazer aqui nenhuma análise de conjuntura. Mas eu aproveito e eu fiz algumas anotações. Que bom que eu fui no segundo grupo e já no final, porque aí eu pude anotar algumas anotações apenas para participar aos demais companheiros. Eu só vou iniciar dizendo que eu também participei desde o primeiro do nascimento da CSP, lá em Brasília, e depois aqui na desfiliação da CUT, e depois que foi aqui também a desfiliação, e depois que participei, e eu tinha realmente um certo enlevo pela CSP, e eu não minto isso, eu digo sempre mesmo, a CSP me fascinava, até o momento em que eu comecei a perceber que havia uma conotação diferenciada naquilo que a gente pensava que era. E passou a ser realmente... E aí eu concordo com um companheiro que inclusive não quis se inscrever hoje para não se aborrecer, quando no primeiro congresso, no primeiro CONAT, ele disse que a CSP realmente já tinha, naquele mesmo congresso, manipulado as diversas opiniões, e tudo que tinha que ser feito foi feito por lá. Mas então isso aí é só para dizer que realmente eu me sinto hoje à vontade para dizer que eu estou favorável a que nós nos desfiliemos. Porque o que acontece? E eu vou citar aqui alguns exemplos. Que houve, o Sindicop saiu do CSP, mas nem por isso deixará de ser um sindicato de luta. Alguém falou aqui. O CEP não é filiado à CSP e está levando mais de 100 delegados ao Congresso. Coisa que não nos deixaram fazer só porque nós deixamos de contribuir. E eu até então não faltara a nenhum dos congressos da CSP. Um minuto. A união, desunião, isso é importante, mas a submissão eu acho que não pode existir. E se a CSP tem essa desvantagem, ela quer se impor de cima para baixo e não ouve aqueles companheiros que são um pouco mais, que tem menos argumentos. O Sinasef realmente, 60%, aprovou a manutenção. Mas você acha que isso é suficiente para uma entidade que era 100% CSP? É sinal que realmente algo está caindo e que vai realmente cada vez cair mais. E é bem provável que num próximo congresso esta nova tese de desfiliação do Sinasef ela volte à baila.
porque a quantidade realmente de companheiros que são desfiliados também é muito grande. E como alguém colocou aqui, quantos dos nossos sindicatos que pertencentes ao Sinasef são filiados à CSP? Nós éramos um dos 4 ou 5 que contribuímos para a CSP, somente. Concluindo. Finalmente, para não ter, o meu tempo está terminando, ainda tinha mais algumas coisas, mas é muito importante uma fala de um companheiro que diz que a ignorância não pode ser comparada e que para ele é muito pior do que, aliás, é muito menos pior do que a arrogância. Então eu acho que isso aí nós temos que pensar realmente nessa nossa situação, com tranquilidade, não deixaremos de continuar lutando e, como no início falou, para concluir, nós poderíamos continuar juntos à CSP, mas sem depender da CSP. Obrigado. Luiz Paulo. Gira a sua No inscrição. final. Ah, retirou? Boa tarde a todos e todas, companheira presente aqui. Assim como alguns colegas fizeram um histórico lá do primeiro congresso em Sumaré, eu também estive presente naquele Sumaré. Eu, companheiro Lúcio, largamos nossas famílias, fomos para lá quase 10 dias antes para ajudar a construir aquele congresso. Um congresso em que nós acreditávamos naquela central, que antes de ser CSP era somente coordenação de lutas. Entendeu? Naquele congresso, nós mandamos um ônibus, como é de praxe do Sindiscop, contribuir com nossos militantes, com a nossa militância, para que nós possamos sempre estar à frente da luta. Só que, assim como aconteceu com a CUT, está acontecendo com a CSP agora. A CSP está se perdendo um pouco nos seus propósitos, na sua defesa, companheiros. Porque depois desse episódio que teve na última gestão do Sindiscop, em que a direção tomou a decisão de suspender a contribuição, porque nós estávamos contribuindo proporcionalmente muito mais do que o Sinasef, que é um sindicato nacional com uma base 4 a 5 vezes, uma receita 4 a 5 vezes maior do que a nossa, a CSP apareceu para ver quem ela é. A CSP esqueceu que o Sindiscop que era afiliado a ela, não é um grupo que compunha a direção, não é um grupo da nossa base que era afiliado à CSP. Então a CSP tomou partido. Nessa eleição agora, financiou um grupo em detrimento de outro grupo. Então, para mim, a CSP perdeu a legitimidade de nos defender, de nós acreditarmos nela. A CSP para mim hoje é aquele pai que o filho deixa de acreditar nele. Então, é com muita clareza que eu venho aqui defender a desfiliação da CSP. Um minuto. Para mim, basta. Bom, então, todas as falas já foram concluídas, as 18 falas. E agora a gente consulta a plenária para saber se seria necessário, se a gente já pode encaminhar a votação ou se seria necessário abrir defesa para as teses. A gente precisa consultar a plenária de acordo com o que foi decidido de manhã. Encaminhar a votação. Então, já podemos encaminhar a votação? Então a mesa entende que existem duas propostas. A gente poderia chamar de proposta 1 a manutenção da filiação e proposta 2. Né? Mesa, só queria solicitar que fosse feita a contagem direta. Fosse feita a contagem, para registro em ata. A contagem dos votos, por favor. Seria importante para a gente se existissem voluntários. Eu posso contar, sem problema. Beleza, perfeito. E a gente pede também que no momento da votação que se mantenha
crachá levantado para foto. Faz um para cá. Para o registro. Então vocês contam lá, eu conto aqui. Quem é que cá? Quem vem para cá para contar comigo? Lá. Acredito que uma de cada tese já seria o suficiente. Né? Bom, então a mesa encaminha a votação como proposta 1, a manutenção da filiação, e proposta 2, a desfiliação. Proposta 1, a manutenção, e proposta 2, a desfiliação. Então, em regime de votação... Crachá, né? Avisar que é só crachá. Né? Tem que levantar o crachá. Então, a mesa pede que todos aqueles que... Todos os delegados com o crachá que se manifestem, e aqueles que votam na proposta... Que é a minha proposta 1 ou proposta... Mantenha o desfile. Na proposta 1. Proposta 1, mantenha a filiação. Seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Você votou? Sim. Foram 14? Na proposta 1, 14 votos. Agora, aqueles que votam na proposta 2, a desfiliação. E mantenham os crachás, por favor. 2. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Já contei a mesa. Tá. Já concluo. Já contei a mesa. 43. Então, abstenções. Você tinha contado? Abstenções. Não. Não. 44. 44. Abstenções, por favor. Duas abstenções. Duas abstenções. Duas. Foram quantos? Então, 44 votos a favor da desfiliação. Então, o Sindicop está desfiliado da Central CSP Conlutas. Arthur. Sou radical, não sou capacho do governo federal. Eu sou coluta. Só queria fazer propor um encaminhamento, que é o seguinte: já que nós não somos mais filiados à CSP Conlutas, eu gostaria de tirar os símbolos da CSP Conlutas do nosso sindicato. Cadê?